Olá, me chamo Maria Jussara e sou estudante do Instituto Federal, Campus Picos. E hoje eu vou falar sobre duas leis muito importantes para a educação. Bom, essas leis são a 10.639 e a 11.645. A Lei 10.639, ela é de 2003, que tem a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ela vem aí resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica, política, né? Muito importante essa lei para a educação. Já a Lei 11.645 de 2008, ela tem a implementação da história indígena. Então, essas duas leis são muito importantes para o currículo escolar, né? É um item obrigatório no currículo escolar. Ela traz em consigo a cultura dos povos indígenas e dos povos negros, que é muito importante para todos. Bom, e para falar um pouco sobre essas leis e como elas agem no âmbito escolar, nós convidamos alguns professores do IFP Campus Picos para dar algumas entrevistas. Vamos começar pela professora Joana Dark, professora de língua espanhola do campus. Primeiro, agradecer, né, pelo convite. Sou a professora Joana Dark, de língua espanhola, do Instituto Federal. Também sou professora de língua portuguesa e arte do município de Picos. Bom, essa lei, né, que é a Lei 10.639, que tornou obrigatório, né, isso, o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do país, né, é uma lei com resultado de um longo processo de luta, a gente sabe que do movimento negro brasileiro, e que representou todo esse avanço, né, todo esse avanço significativo, principalmente no que tange à educação, né, uma educação mais justa e inclusiva, claro. Então, assim, ao incluir a história e a cultura afro-brasileira no currículo escolar, a gente reconhece a importância, a contribuição dos povos africanos nessa formação, né? Numa formação de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E como professora de língua espanhola, assim como também de língua portuguesa, né, eu sempre mostro através das marcas históricas, né? Porque nós sabemos que nas línguas, nas diversas línguas, elas carregam consigo essas marcas da história da colonização e da escravidão. Ao estudarmos, por exemplo, a língua espanhola, podemos identificar alguns elementos culturais, históricos, que estão associados a toda essa expansão e diversidade, né? E compreender também, né? A gente estaremos sempre compreendendo melhor essa diversidade da América Latina em todas as suas relações com a África. Por exemplo, quando podemos analisar uma obra literária de alguns autores latino-americanos, como, por exemplo, Gabriel Garcia, Tony, a gente percebe como a cultura africana influenciou a produção cultural dos países nos seus variados sistemas, e também em língua espanhola, né, ao estudarmos a história da língua espanhola, a gente pode entender como esse contato com as línguas africanas contribuiu para essa formação do espanhol falado em algumas regiões da América Latina. Ao incluir temas em minhas aulas, por exemplo, como eu falei, né, na parte de literatura, até mesmo na parte de contexto histórico da língua espanhola, quando a gente começa a falar desde o descobrimento, né, desde Dia de la Hispanidad, a gente já traz essa diversidade cultural, a gente já trabalha com também as questões relacionadas ao racismo, à discriminação, e assim promove todo um debate, uma valorização dessa diversidade cultural, né? Também sabemos que a contribuição da música, da dança, da culinária, dos países hispânicos, elas também vêm dessa história, ela traz para essa sociedade atual todo esse embasamento, né, teórico que nós conhecemos, né, nós temos como base, mas também traz um poder aquisitivo, traz consigo uma reflexão, né, para que possamos transformar a sociedade, principalmente no que tange a educação em si, transformar essa sociedade para uma sociedade mais justa, mais
educada, mais humana. Então, a gente trabalha essa reflexão dentro das aulas de língua espanhola, propriamente na história da língua, na parte de literatura, já trabalho nas aulas, e é isso. Eu tenho aulas com temas específicos. Eu sou professor de sociologia aí do campus de Pico, e nessas aulas eu tenho algumas aulas que debatem, incluem, demonstram, exibem situações culturais brasileiras, que muitas delas são em desfavor não só da execução da lei, mas também da cultura afro-brasileira, bem como aborda também as temáticas culturais indígenas. Uma dessas aulas que acaba abordando os dois temas é uma que eu tenho intitulada Panorama Educacional Brasileiro, onde a gente demonstra o processo de exclusão e sectarização da educação no Brasil com esses dois povos, né, indígenas e africanos. Uma aula específica sobre a cultura indígena é uma que os alunos até acham interessante, e o título dela é Morte Sociológica de Fantasmas, que é através da extinção da cultura indígena, a boa parte dela, através da extinção, inclusive, de suas entidades religiosas, né? Nós passeamos um pouco pela cultura indígena brasileira e mostramos como boa parte dela, se não quase a totalidade, acabou-se por ser apagada no país. Outra, se não me falha a memória, é uma intitulada Empreendendo Derrotas, no qual a gente aborda a vida do traficante escravo brasileiro, negro, chamado Antônio Félix Pacheco. E durante essa aula, nós passamos pelo processo, né, pelo passeio, pela cultura africana, né, porque ele vai lá para a África, né, pela situação dos negros lá e aqui, e durante o tráfego, né, e apontamos também sobre o impacto, né, do tráfico negreiro em relação a aspectos culturais africanos, que esse impacto, né, essa visão reflete até hoje a população negra brasileira. Tenho também outras aulas, né, temáticas que envolvem tanto a cultura indígena como a cultura africana. E em algumas aulas também estão vinculadas não diretamente à cultura afro e à cultura indígena brasileira, mas acabam por tocar no assunto. Então, nós estamos sempre abordando nas nossas aulas essas duas temáticas. Eu sou Rodrigo Gerolineto, professor de História no IFP Campos Picos. Olha, essas referidas leis são de grande importância para a transformação histórica das relações de poder no Brasil, para a autoestima das pessoas pretas, afro-brasileiras, indígenas. Então, a Lei 10.639 vem resgatar o passado histórico, mas com compromisso de mudança no presente, né? Eu tive oportunidade de participar junto ao movimento negro, das discussões para implementação da Lei 10.639, porque coincidiu com o meu início na docência, e esse assunto estava muito em pauta, né? E uma coisa que eu percebi é que essa lei, a sua conquista é fruto de luta, e a sua aplicação também. É fruto de mobilização, de difusão de ideias e da oferta de cursos para que os docentes possam desenvolver mais a sua prática, né? Se aproximando dos autores desse projeto, que é o povo negro, que é o povo preto, organizado através dos movimentos sociais. Eu tive a oportunidade de participar de cursos nesse sentido, onde eu pude ir aprimorando a minha visão sobre o conteúdo da história negra no Brasil. No Instituto Federal do Piauí, nós tivemos a oportunidade de realizar várias semanas de história da África, de cultura afro-brasileira, até com a minha participação, a 4ª edição, depois do meu ingresso no IFP, quando nós abordamos o tema, nesse último ano, só para dar um exemplo, a respeito da África diversa
e atual, mostrando uma visão geral dos países africanos, não só da África subsaariana, mas também da África islâmica, e mostrar exatamente essa diversidade de que a África é um continente com a multiplicidade de cultura, de questões políticas, de demandas, e também de uma riqueza cultural, de uma riqueza culinária, né? Então, nós exploramos diversos aspectos desses países, né? Não só suas questões históricas, mas também a atualidade desta África que é tão diversa. Em outras oportunidades, abordamos também a história do Egito antigo e moderno, abordamos a história de países como o Marrocos, como Moçambique, Angola, a África do Sul, e procuramos dialogar com o que sabemos, né, no Brasil a respeito da África. Essa foi uma das oportunidades. E tivemos em diferentes anos diferentes abordagens nesse projeto. Mas o que eu mais aprendi e que eu acho que é fundamental é que o cumprimento da legislação não pode ser feita através de uma semana, né, de comemoração no mês de novembro, né, mas no dia a dia na sala de aula, quando vem surgindo os conteúdos, através da conexão entre presente e passado, para empoderar o sujeito histórico e formar as pessoas, né, que mesmo aquelas que não se identificam com uma descendência afro-brasileira, de que vivemos num país injusto, de que vivemos num país de desigualdades e de que interessa a todos a resolução desses problemas. É muito interessante esse envolvimento, certo? Essa valorização também, que precisa ser diária, precisa estar em todos os lugares mesmo, principalmente na escola. E eu me sinto privilegiada de trabalhar no Instituto, onde a gente vivencia isso sempre, né? Tudo no Instituto Federal, ele vem permeado dessa cultura, dessa valorização, da formação, tanto que a gente tem o NEABI, tanto que a gente trabalha muito além de datas, né, comemorativas, de homenagens, não. Tudo no nosso próprio currículo, nas nossas emendas às disciplinas, nos nossos eventos, nos nossos projetos de ensino, projeto de extensão. A gente tem não é nem cuidado, a gente trabalha, tá? Porque vai além da obrigatoriedade, é uma valorização mesmo, um orgulho que a gente tem dessas contribuições na nossa formação, na formação da nossa sociedade, e uma luta diária, né, contra todo tipo de preconceito que, infelizmente, existe na nossa sociedade. Então, é uma luta realmente diária, tanto pela valorização, tanto a luta contra o preconceito. Então, é uma luta, como eu disse, a gente repete várias vezes a palavra luta, a gente precisa valorizar, a gente precisa mostrar a importância imensurável das contribuições na formação da nossa cultura, da nossa história, da nossa sociedade. Muito obrigada pela atenção de todos, esperamos que tenham gostado do nosso podcast e também esperamos que isso incentive tanto os alunos como os professores a buscarem mais conhecimento sobre as leis e aplicá-las no cotidiano.